Se tem uma coisa que a gente pode dizer sobre o presidente Jair Bolsonaro, é que ele cumpriu tudo o que prometeu que ia fazer em relação aos povos indígenas. E a única coisa que ele prometeu foi isso. Não vai ter 1 centímetro demarcado para a reserva indígena para quilombola. Hoje, o BDF explica como o governo Bolsonaro colocou em prática uma política que, segundo as próprias organizações indígenas, não pode ter outro nome. É uma política genocida. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os vídeos do Brasil de Fato. Para quem acha que é exagero chamá-lo de genocida, vale lembrar que em 98 Bolsonaro disse que é uma pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a americana, que exterminou os índios. Mas ele chegou à presidência e nas primeiras horas depois de tomar posse, já atuou para cumprir a promessa de campanha. Ele tirou da FUNAI a competência de demarcar as terras indígenas e entregou de presente para o Ministério da Agricultura, que é sempre muito influenciado por ruralistas, que disputam as terras com indígenas. E transferiu a FUNAI do Ministério da Justiça, onde sempre esteve, para o Ministério chefiado pela Damares Alves. Os povos indígenas obviamente não gostaram e protestaram, o que fez com que 5 meses depois o Congresso revertesse essas mudanças. Mas Bolsonaro não desistiu, só percebeu que precisava ser mais discreto e mudou a estratégia incidindo dentro da FUNAI. E assim, em vez de defender os interesses dos povos indígenas, a nova FUNAI de Bolsonaro facilitou a regularização de terras invadidas e passou a estimular a mecanização da lavoura dentro das terras indígenas. A FUNAI nunca tinha distribuído tanto trator e tanta carreta. Isso é o Estado brasileiro incentivando a introdução da lógica do agronegócio nas aldeias, o que as organizações indígenas rechaçam como sendo algo que destrói as culturas originárias. O resultado a gente viu neste ano. Em março, um militar indicado pelo governo para chefiar uma unidade da FUNAI no Mato Grosso foi preso por comandar um esquema de arrendamento ilegal de terras indígenas. Em uma terra demarcada, foram encontradas 70 mil cabeças de gado de fazendeiros da região. Aliás, em fevereiro de 2021, 60% das coordenações da FUNAI da Amazônia eram chefiadas por militares. Eles substituíram indigenistas experientes e tornaram a gestão menos democrática e mais ineficiente. O clima de pode tudo intensificou os conflitos no campo. Em 2020, foram 182 assassinatos de indígenas, 63% a mais do que em 2019, quando 113 indígenas tinham sido mortos. Mesmo com esse cenário crítico lá no início do governo, o pior momento ainda não tinha chegado: a pandemia de Covid-19. Desde o começo, o governo foi acusado de negligência e as próprias comunidades se organizaram para formar barreiras sanitárias. Indígenas que não vivem em aldeias só foram incluídos no grupo prioritário do Plano Nacional de Enfrentamento à Covid porque organizações indígenas se mobilizaram e foram ao STF. Antes disso, quase metade da população indígena tinha ficado de fora. A cloroquina foi entregue aos montes para os distritos de saúde indígena. Por tudo isso, os povos originários fizeram pressão para que o governo Bolsonaro fosse acusado de genocídio indígena pela CPI da pandemia no Senado. Mas os senadores não aceitaram e o governo se livrou da acusação. Enquanto tudo isso acontecia, o governo incentivava o garimpo ilegal em terras indígenas. Bolsonaro chegou a se reunir várias vezes com garimpeiros. Ele visitou a terra indígena Yanomami e falou a favor do garimpo, contrariando as lideranças indígenas que estavam presentes no discurso. E até editou um decreto para estimular o que foi chamado de mineração artesanal, um eufemismo para garimpo ilegal. Isso sem falar na tentativa inconstitucional de mudar a legislação para permitir o garimpo e grandes projetos de infraestrutura em terras indígenas. No território Yanomami, o garimpo provoca uma verdadeira tragédia social, com um aumento de doenças, mortes, desnutrição e até abusos sexuais contra mulheres e crianças em troca de comida. Esse contexto de estímulo a invasões ficou bem evidente nos dados do desmatamento. Nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, a destruição da floresta em terras indígenas aumentou quase 140% em relação aos 3 anos anteriores. A situação é ainda pior para os indígenas chamados isolados. Para eles, o contato com o não indígena é especialmente perigoso,
pois eles têm um sistema imunológico muito suscetível a doenças infecto-contagiosas. Desde que Bolsonaro assumiu o governo, a FUNAI vem facilitando a entrada de não indígenas nos territórios. O resultado, como sempre, é o aumento da devastação. Na terra indígena Piripicura, no estado do Mato Grosso, por exemplo, o desmatamento aumentou 27.000% em 2020 e 2021, em comparação com os 2 anos anteriores. Mas durante todo esse período, os indígenas reagiram. Enquanto o governo federal atacava os povos originários por um lado, por outro, as lideranças subiram o tom contra o governo e se mobilizaram ainda mais. Candidaturas indígenas ao Congresso foram anunciadas para formar a bancada do COCAR, e advogados indígenas brasileiros protocolaram uma denúncia no Tribunal Penal Internacional contra Bolsonaro por genocídio dos povos indígenas. Tudo isso mostra que há muita resistência a esse projeto anti-indígena que Bolsonaro vem implementando no Brasil, e que é fundamental para quem não é indígena fazer o possível para apoiar essa luta pelo futuro do país.